Irmãos, hoje nós vamos começar uma série aí de ministrações sobre as bem-aventuranças. E então eu já quero te convidar a pegar o seu caderno para anotar a palavra do Senhor, tudo aquilo que Deus vai ministrar no teu coração a partir de hoje, amém? Que você receba na íntegra aquilo que é vontade do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 5, a partir do versículo 3. Quem quiser pode acompanhar no telão, e quem está em casa, pegue um caderno aí, anote e abra sua Bíblia, amém? Versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia sobre vocês. Amém? Feche seus olhos, Senhor, ministra agora o nosso coração. Nós nos abrimos para ouvir a Tua voz, nós nos abrimos, Senhor, para receber a Sua orientação, a Sua palavra, que tem nos sustentado nesses dias, que tem, Senhor, sido realmente a nossa rocha, não nos deixa cair, mas o Senhor nos levanta através da Sua palavra. Levanta o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, aplauda o Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos lá, o que significa ser bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa realizada, feliz ao extremo, que vive sobre a sua vida o bem do Senhor. Ele é bem-aventurado, ele recebe o bem do Senhor sobre a sua vida. Quem aqui é bem-aventurado, dá um glória a Deus aí. Aleluia, porque o Senhor está sobre nós, amém? Irmãos, Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele começa a nos dar um caminho e mostrar um caminho de uma vida abençoada, de uma vida plena, de uma vida próspera, segredos espirituais do Senhor. E cada semana nós vamos falar de uma bem-aventurança. Você viu ali que eu li o texto todo, né? Todas as bem-aventuranças que Jesus descreve. E descreve também ali características dessa bem-aventurança e promessas que Deus faz sobre essas pessoas que são realizadas, felizes ao extremo e que vivem sobre a sua vida o bem do Senhor, amém? Essa palavra está sobre você. E a Bíblia, ela é um grande contrato que nós firmamos com Deus e que Deus firmou conosco. Ele coloca a sua parte no contrato. Ele coloca a sua aliança. E eu vou destacar aqui alguns versículos. Olha só, 1 João 5, versículo 14. Pessoal do Clube do Livro, terminou 1 João ontem. Você que não está no Clube do Livro, você está perdendo. Porque, olha, é muito bom nós estudarmos a palavra, né? Ontem tiramos várias dúvidas, foi muito legal sobre esse texto. E no versículo 14 e 15 ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa
segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então assim, vou traduzir para você. Quando eu oro, segundo a vontade de Deus, que foi declarada na sua palavra, eu não tenho dúvidas de que Deus vai fazer a parte dele sobre a minha vida, amém? Porque eu não estou pedindo para Deus algo que está contra a sua vontade. Eu estou pedindo para Deus algo que está na palavra de Deus. E Ele vai cumprir a sua palavra. Por quê? Lá em Números 23, versículo 19, a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, amém? Nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele deixou escrito na palavra que promessas se cumprirão sobre a vida daqueles que são bem-aventurados, felizes ao extremo, realizados, pessoas que têm o bem do Senhor sobre a sua vida, ele vai cumprir, amém, irmãos? Essa é a parte de Deus, ele cumpre. Agora, da mesma forma que Deus tem a parte dele na aliança, nós temos a nossa parte. Todo contrato tem duas assinaturas, né? Ali, quem paga aluguel tem o proprietário, ou o senhorio, né? Em algumas culturas, e o inquilino, aquele que precisa pagar, e o proprietário precisa ter ali, né, a casa em bom estado, ele tem as suas obrigações e o inquilino tem as obrigações dele. Da mesma forma, a palavra de Deus tem o nosso lado da aliança, amém? Que nós nos comprometemos em viver para Deus. O nosso compromisso é estar debaixo da graça do Senhor. Então, você precisa buscar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, obedecer, amar ao Senhor, ser fiel a Deus. Ah, bispa, mas é difícil. Né? Ah, não. Ontem nós ficamos numa questão, né? Se é difícil obedecer ou não. Vamos ver o que a Bíblia fala? 1 João 5, versículo 3, olha lá. Vamos ver se é difícil. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem falou isso? João. E aí você me fala, bispa, João estava doido. É difícil servir a Deus, é difícil obedecer a Deus. E nós, ontem no Clube do Livro, entramos ali num consenso, que João disse isso com tanta propriedade, que aquele que ama a Deus, obedece os seus mandamentos, porque ele tinha intimidade com Jesus. O que faz os mandamentos de Deus não serem um peso para nós, mas sim a obediência aos mandamentos, ser prazeroso. Porque qual filho que não quer agradar o coração do pai? Sabendo que o pai é benevolente, o pai o abençoa, o pai faz a vontade dele, se é que está dentro da vontade do pai, né? Então, um filho obediente, nós temos prazer de abençoar os nossos filhos quando eles são obedientes. Quem aqui é pai e mãe já fez loucuras pelos seus filhos? Irmãos, eu já fiz loucuras pelos meus filhos. Eu podia quitar meu carro, na época nós fomos para a Disney com as gêmeas. Né? Para realizar um sonho de criança. Eu já fiz cada coisa pelos meus filhos, você já fez. E quem aqui é filho e reconhece que seus pais já fizeram sacrifícios por você, já fizeram coisas por você e te abençoaram de uma forma que você não esperava? Amém? Então,
nós sabemos que quando nós somos obedientes, nós atraímos o olhar de amor do Pai. Amém? Nós, como seres humanos, fazemos isso com os nossos filhos. Que dirá Deus, aqueles que lhe obedecem. Agora, obedecem por peso? Não. Obedecem por prazer, por amor. Amar a Deus, amar servir a Deus. Agora, por que nós sempre nos colocamos na condição de fracos diante de situações da nossa vida? Ah, não, isso é difícil. Ah, bispa, a tentação é grande. A carne é fraca, não é assim que a gente fala? Só que o espírito está pronto. O espírito está forte. O que o Senhor quer dizer? Porque vivemos mais na carne e menos no espírito. Por isso é peso obedecer a Deus. Fala assim, eita Jesus. Eu li um post que o eita dá para usar em várias situações, né? E é verdade. Agora, irmãos, o problema para nós obedecermos está em andarmos fora da vontade de Deus. E andarmos segundo a nossa carne. Não andarmos segundo o Espírito. E João, ele teve intimidade com Jesus. E ele teve uma intimidade de reconhecer ali, junto com Jesus, quem era o Judas, que estava entre eles. Então, o que eu quero que você entenda, que não foi para isso que Deus te chamou, para o servir com peso, mas Deus te chamou e Ele te escolheu, amém? Para ser filho, para ser cuidado, para ser amado, para ser bem-aventurado do Senhor em nome de Jesus. Hoje nós vamos destacar aqui o versículo 3 do texto de Mateus 5, amém? Chegou o tempo de nós pararmos de dar desculpas para Deus e mergulharmos de cabeça na graça do Senhor, amém? A graça de Deus precisa estar nos envolvendo todos os dias. E a graça nos tira do pecado. Ela nos separa para Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco. Então vamos lá, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Isso na NVI. Aí tem uma outra versão que é a Almeida Revista Atualizada. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu quero destacar com você aqui a tradução da Bíblia, a Mensagem. Tem uma Bíblia que se chama Mensagem, que foi traduzida pelo Eugene, né, bispo? Eugene Peterson, um teólogo maravilhoso. Os livros dele são sensacionais. E ele fez uma tradução bem fiel ao original, mas com uma versão mais atual. Então, é uma Bíblia, eu indico para vocês essa Bíblia, porque é uma Bíblia muito gostosa para você ler em casa, sozinho. Quem não tem a Mensagem, procura na internet, veja uma loja para você comprar essa Bíblia, porque é uma tradução maravilhosa, amém? Sim, você começa a ler e você não para de ler. Quem tem a Mensagem? Tem alguém que tem a Mensagem? Ah lá, tem alguns irmãos que têm a Mensagem. Ela é deliciosa de ler. Quando você vê, você já leu 10 capítulos, um livro inteiro, porque é maravilhosa. Então, vamos lá. Na tradução da Mensagem, olha o que ele diz. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Você entendeu? Abençoados são vocês, que nada mais tenha para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. O que isso significa, irmãos? Para você ser abençoado, próspero, feliz em toda e qualquer situação, primeiro, você precisa saber que você não é nada sem Deus. Humilde de espírito é saber o nosso lugar diante de Deus. Pobres aqui, na outra tradução que fala pobres, a outra humildes, e nessa aquele que não tem nada para oferecer, é não ter bens
não é de não ter bens, mas de ser dependente de Deus. Precisamos depender mais de Deus. Deus não faz bem-aventurado pessoas autossuficientes, pessoas soberbas, pessoas que gostam de humilhar os outros, pessoas que andam, de forma altiva, que se acha melhor do que as pessoas porque eu tenho Jesus. Olha aí para o irmão que está do seu lado, fala para ele: eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que eu, só porque a gente serve a Deus. Amém? Irmãos, tem muito crente que acha que ele é melhor do que todo mundo porque ele é crente. E isso é mentira. Amém? Como o bispo sempre fala, numa empresa a promoção vai para aquele que é competente, vai para aquele que tem habilidades, aquele que mostra que está num patamar melhor, não para aquele que ora. Vamos parar de ser religioso. Amém? O Senhor, Ele fala aqui que é feliz a pessoa que sabe que sem Deus ela é um Zé Ninguém. Tinha uma música que falava, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Lembra dessa música? Sem Jesus, nós somos um Zé Ninguém. Zés Ninguém existe? Nós não somos nada, irmãos. Sem Jesus, nós não somos nada. Então o Senhor, Ele quer olhar em nós e ver essa dependência dEle. Quantas pessoas nós conhecemos que se perdem com uma bênção? Ela chega na igreja detonada, casamento destruído, sem trabalho, filhos vivendo dissolutamente, vivendo uma vida aí desgraçada. E aí ela se converte. Deus abre uma porta. Deus restaura o casamento. Deus visita a vida dos filhos, abençoa os filhos. Agora eu não preciso mais estar na igreja. Não. A igreja é de pessoas doentes. Eu não estou mais doente. Agora eu já recebi a minha cura. Agora eu já recebi o meu trabalho. Pessoas que estavam anos e anos sem um trabalho. Mulheres na igreja, eu já vi muitas mulheres que estavam sem registro em carteira, desde quando casaram, e quando se converteram, vieram para a igreja, e a palavra vai mexendo, e a mulher fala: ai, amor, acho que eu vou trabalhar. Então vai, vamos orar. Se for de Deus, você não tem registro em carteira, daqui a pouco arruma um trabalho, começa a prosperar, começa a crescer financeiramente. Quem conhece pessoas assim? Aí Jesus já não é mais tão importante. Por que isso? Porque eu já acho que eu sou alguma coisa com a bênção que Deus me deu. Irmão, nós não somos nada sem Deus. Precisamos ter o nosso espírito. Por isso que João fala: convém que Ele cresça e eu diminua. É a vontade dEle. É o querer dEle. Se Deus quiser te honrar, Ele vai te honrar, amém? Só que o grande problema é o que essa honra vai fazer com você, com o teu coração. Porque tem pessoas que elas já têm um coração não pobre nesse sentido, de saber que eles dependem de Deus, mas miserável, porque a pessoa, não é porque ela tem ou não tem dinheiro, ela continua tendo um coração miserável. Se ela tem dinheiro ou se ela não tem. Você já viu pobre orgulhoso? Você já viu pobre orgulhoso? Vou perguntar, você já foi um pobre orgulhoso? Olha, eu tenho essas roupas aqui, que eram das minhas filhas. Se você quiser dar uma olhada. Não, imagina. Não preciso. Aí seu filho está: nossa, pai, preciso de calça. Sua filha está: ai, mãe, preciso de umas blusinhas novas. Está tudo lá na sacola. Não, eu não vou pegar isso. Não. Eu estou orando, Deus vai me abençoar. Eu vou ter aí R$1.500 para fazer enxoval do meu filho. Não tem R$1. Aí vem alguém com uma sacola de roupa. Não. Pobre orgulhoso, irmão. Tem pobre que é orgulhoso. Tem ou não tem?
Então, o problema está no espírito. O problema não está na condição da pessoa. Ah, não, quando a pessoa é rica, ela não abençoa os outros. Não, não é nada disso. A pessoa que é rica em Deus, ela abençoa ela tendo pouco ou ela abençoa ela tendo muito. Certo? Ela não tem o coração nas coisas materiais, ela tem o coração no Senhor. Se Deus mandar, ela dá. E acabou, né? Quantas vezes Deus já não fez isso conosco, amém? Com várias pessoas aqui. De você entregar algo que você nem podia entregar, mas você fez por amor a Deus. E Deus, Ele te honrou, como Ele sempre faz, amém? Agora, nós precisamos entender que se não fosse a graça, nós estaríamos condenados. Irmão, sem a graça de Jesus, você vai para o inferno. Não tem misericórdia para você. Você não entende isso? Vamos ver? Efésios 2:8. Tem gente que sabe de cor, né? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo eu decorei quando tinha 9 anos. Irmão, foi pela graça de Jesus. O que te leva até Deus, o caminho que foi aberto, o véu que foi rasgado, não foi através das suas obras. Não foi através do seu bom coração, foi através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Nós temos que reconhecer isso. Aquele que é humilde de espírito, aquele que sabe que não tem nada para oferecer, entende que é a graça de Deus que sustenta a vida dele, amém? Se não fosse a graça, irmãos, nós estaríamos condenados. Você estaria frito, cozido, mal passado, amém? Agora, humildes de espírito, tudo começa no espírito. O que é isso? Pessoas que não querem ser igual a Deus. Pessoas que não querem ser senhores da sua própria vida. Imagina que eu vou orar. Tem coisa que não precisa orar, né, bispa? Tem coisa que a gente sai fazendo. Não, a gente precisa orar. Deus precisa dar uma palavra para você. Quando eu fui namorar o bispo, eu orei. Eu sempre fui crente, irmãos. Assim, né? Depois dos meus 11 anos que eu aceitei Jesus. E eu sempre fui uma pessoa crente de verdade. O bispo fala, você é muito crente, Ana Paula. Às vezes. Você tem que ser menos crente. Mas o que ele quer dizer é de saber o meu lugar, não deixar as pessoas, né, tripudiarem em cima de mim, né, ser muito boazinha e tal. Mas eu oro. Porque decisões que mudam a sua história, a sua vida, você tem que orar, irmão. Amém? E antes de eu namorar o bispo, eu orei. Ele veio me pedir em namoro e eu falei assim, eu vou orar. E eu estava lendo Isaías. E Isaías, no penúltimo capítulo, eu li um versículo que dizia assim, assim como se acha suco num cacho de uva, não o despreze, pois há bênção nele. No dia que ele me pediu em namoro, é meu suquinho de uva esse homem, né? Eu orei e pedi uma palavra para Deus. Quando eu fiquei grávida do Rafael, eu orei e pedi uma palavra para Deus. Grávida da Mariana e da Isabela, eu orei, pedi uma palavra para Deus. Ministério Mais não foi uma visão que Deus deu, né? O anjo veio do céu e falou, bispo, abre o Ministério Mais. A palavra, lembra que eu falei do contrato no início? Está tudo na palavra. Todas as respostas para a sua vida estão na palavra. Amém? Então nós temos que buscar na palavra. Eu lembro que tinha uma pessoa no meu convívio que, na época que nós éramos jovens, ele queria namorar de qualquer jeito, né? Josué, Ana Paula, eu vou namorar essa mina. Deus me deu a revelação. Ah, é? Eu fui levar ela até em casa, porque naquela época acabava o culto.
Aí queria namorar, posso te levar até em casa? Era assim, né, bispo? Pagava bala na cantina. Bala, irmãos, era tudo duro, né? A Ju é dessa época. E aí, você quer uma coxinha, um refrigerante na cantina? Você acha que eu ia comer uma coxinha, os dentes ficar tudo sujos? Não era louca. Era tudo uma educação que a gente tinha. Hoje ninguém tem mais nada disso, né? Dá um pedaço aqui, vai, pega e come, tá nem aí, né? E aí, o irmão virou e falou assim, eu fui levar ela em casa. O número da casa dela, lembra, bispo? Era um número do versículo, pedi e dar-se-vos-á. Era 77. E eu cheguei em casa, eu estava lendo a Bíblia e li Mateus 7,7. Meu Deus, é o número da casa dela. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ela é uma promessa de Deus na minha vida. Nada direcionado. Tá. Conclusão, o namoro durou nem 3 meses, né, bispo? Não passou o tempo da experiência. 1 mês de namoro foi. Não passou o tempo da experiência, né? Eu falava, vamos ver se a gente passa o tempo da experiência. Quando eu namorava o bispo. Glória a Deus, passamos, né, bispo? Já passamos bastante, né? Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus tem resposta. E nós, muitas vezes, queremos ser Deus na nossa vida. Nós queremos determinar. Uma coisa é um planejamento. Depois que eu estudei sobre finanças, eu comecei a me planejar mais para as coisas. E eu lembro quando as meninas entraram na escola, antes eu falei, olha, esse ano vocês vão estudar numa escola assim, assim. Fui lá, fiz a matrícula, ganhamos bolsa, foi uma benção. Aí, mãe, mas as aulas vão começar, como que a gente vai até Guarulhos? Nós vamos comprar um carro antes de vocês começarem. E aí, 1 semana antes, nós compramos o carro. E elas iam para... Aí, meu Deus, não é que Deus abençoou mesmo, não é que Deus honrou a palavra, mas tudo isso debaixo de oração, debaixo de um planejamento orado. E agora nós estamos com outros planejamentos familiares. Então, tudo tem um planejamento, mas existe o agir de Deus. Eu quero que você entenda que você conta com um Deus que é soberano, com um Deus que faz o sobrenatural. Irmãos, no meio da pandemia tem gente com casa própria agora. Você ouviu o testemunho do pastor David, saindo do aluguel. Ah, bispa, mas é casa da família. E daí? E daí? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, para de julgar o testemunho das pessoas. E toma posse do teu testemunho. Amém, irmãos? A irmã Rejane pediu oração, bispo, nós precisamos mudar de casa. Eu estou procurando, não estamos conseguindo. A igreja orou, menos de 1 mês ela mudou de casa lá na Praia Grande. A Renata precisava de uma porta de emprego, né, Rê? Ai, vamos orar. Eu falei, deixa eu ver esse currículo. Renato, esse currículo está furado. Vamos arrumar esse currículo, né? No dia seguinte, bispo, arrumei emprego já. Eu estou na unção de fazer currículo, irmãos. Né? Eu fiz o currículo da Claudineia. No dia seguinte, ela mandou, ligaram para ela, ela estava no cabeleireiro. Ai, moça, que eu não posso fazer entrevista agora. Imagina, né? Na internet, ela fazendo a entrevista com o cabelo no cabeleireiro. Ai, bispa, mas é um testemunho, viu, bispa? Porque, olha, eles gostaram do meu currículo. Falei, você está linda no currículo, tem mais aqui. Fala, olha, eu estou aqui no cabeleireiro, estou me arrumando para encontrar vocês. E marca a entrevista outro dia, mas Deus vai honrar. Irmãos, Deus está fazendo coisas, enquanto o mundo está vendo caos, Deus está agindo na vida daqueles que são bem-aventurados. Você está entendendo isso? É bênção de Deus sobre a tua vida, mas nós precisamos baixar nossa bola. Independentemente se você ficar milionário. Eu estava vendo um curso de finanças, e aí o cara falou, daqui 10 anos, quanto que você quer ter de reserva? Seja ousado, escreve aí quanto você quer ter.
E eu falei, quer saber? E põe 0. E aí vai pondo 0, né, irmão? Aí ele falou, põe um 0 a mais agora. Falei, ô glória. Você acha que é impossível? Não é impossível. Não é impossível. Deus vai te dar a unção para fazer. Se isso está no coração de Deus, Ele vai te abençoar. Ele tem um plano, Ele tem um propósito. O jovem rico chegou para Jesus e falou, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, vende tudo que você tem e me segue. O zóio dele era maior. Não, valeu Jesus. Vou continuar. A igreja podia ser muito mais poderosa na terra do que ela é se ele tivesse entregado. Ele poderia ser alguém reconhecido na palavra de Deus, reconhecido por Deus, amém? Mas não quis. Se não fosse a graça, você estaria condenado. Quando aceitamos o sacrifício da cruz, nos humilhamos no nosso espírito. E nós declaramos, preciso de ti, Senhor. Quando você veio para Jesus, você reconhecia que você não era nada. É ou não é, irmãos? Você sabia que sem Ele, ou era caixão, ou era prisão, ou era depressão, né? Aí você vem para Jesus, Ele muda a tua história. Isso por quê? Porque você se humilhou no teu espírito. Aqui nessa tradução, né, da mensagem, se você subir, o que vai sobrar? O que vai aparecer? Ele fala, se você sumir, o que vai aparecer? O que tem que aparecer nas nossas vidas é a glória de Deus. É a presença do Senhor, amém? Que tem que aparecer na nossa vida. 1 Pedro 5,5 diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Por que ele fala isso para o jovem? Porque quando a gente é jovem, tudo que os velhos falam, tudo bobeira. É ou não é? Ai, mãe, eu já ouvi assim das minhas filhas. Mãe, você é do século passado. E é verdade. Eu sou do século passado, né? Mas tem muita história. E ele fala, jovens, sejam humildes, aprendam. E às vezes na nossa caminhada com Deus, a gente acha que sabe tudo, irmãos. A gente acha que a gente já experimentou de tudo, porque Deus restaurou minha família, Deus restaurou minhas finanças, Deus restaurou minha saúde. Não, tem muito mais para você conhecer de Deus. Terceiro, para você ser bem-aventurado, para ser feliz, realizado em tudo, temos que abrir mão do nosso orgulho. Mas, quando abrimos mão do nosso orgulho, a palavra fala aqui que Deus entrega para ele um reino. Olha que estranho isso, né? De nós entendermos. Como que o humilde de espírito vai ser exaltado? Como que Deus vai honrar alguém que reconhece que não é nada? Ele vai honrar, lembra de Abraão? Gênesis 12, 1-3. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Bem-aventurado, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Quem vai engrandecer o seu nome? Quem vai te honrar diante daqueles que muitas vezes se levantam para nos humilhar? Porque tem gente que gosta, né? Gosta de ser a pedra de tropeço, né, irmão? Tem gente que gosta de ser a ferida, né? Agora, quem vai honrar é o próprio Deus. Você está preparado para ser honrado por Deus? Para Deus
te abençoar de uma forma que você nunca imaginou. O bispo profetizou terça-feira que esse mês Deus ia fazer coisas que você nem imaginava. E nós tomamos posse e o mês começou agora, hoje. Amém? Então você tem que receber essa palavra no teu coração. Agora, qual foi a parte de Abraão na aliança? Obedecer. É peso obedecer? Tira esse peso do teu coração e obedece por amor. Abraão obedeceu, se comprometeu, não recuou, não desistiu, como nós cantamos. Eu não vou recuar, eu não vou desistir do que Deus tem para mim. Eu quero que você levante a sua mão agora e diga assim: eu não vou recuar, eu não vou desistir do que Deus tem para minha vida, do que Deus tem para minha família, do que Deus tem para o corpo de Cristo. Ele decidiu, eu vou, e ele foi. E Deus entregou aquela terra por herança para ele. Mas você pode falar: bispa, mas está demorando a minha promessa. Demorou para Abraão. Demorou para Abraão, mas em vários momentos Deus vinha e renovava a fé dele. Sai, conta as estrelas. Eu estou colocando agora aí o filho no ventre da sua esposa. Deus foi confirmando a promessa e ele realizou a promessa, amém? Deus teve que tratar muitas coisas no coração de Abraão, até que a promessa se cumprisse. Mas Deus honrou a vida de Abraão. Deixa Deus tratar o teu coração, irmão, para Deus te colocar no outro patamar, sabe? Para Deus fazer algo novo. Deixa Deus tratar o teu coração. Agora o último versículo, 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no devido tempo, vos exalte. Amém? Tem um tempo para Deus te honrar e Ele vai te honrar. Quero que você fique de pé no seu lugar. Aleluia. Eu não sei qual é a aflição do teu coração. Eu não sei qual é a promessa que você vem esperando do Senhor. Mas se você se colocar hoje humilde de coração, como aquele que não tem nada, que a única coisa que nós temos é o Senhor. Se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Reconheça hoje isso diante de Deus.